Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. O tema que nós vamos conversar hoje é um tema bem importante na nossa vida: cuidar do corpo e do espírito. Se nós pararmos alguns momentos e pensarmos, nós encontramos diariamente pessoas, ou até nós mesmos, que sentimos uma dor aqui, uma dor ali, uma gastrite, uma azia, ou emocionalmente estamos instáveis. Enfim, são situações diversas que acontecem. E aí vem uma pergunta: por que será que essas situações ocorrem? Por que será que nós adoecemos? E como nós podemos manter a nossa saúde em dia? Como nós podemos ter a saúde do corpo, a saúde do espírito? Então, o Evangelho de hoje, que se encontra no capítulo 11, que tem por título Sede Perfeitos, o Evangelho no capítulo 17, que tem por título Sede Perfeitos, no item 11, nós encontramos uma mensagem do Espírito George que diz: será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que conforme esteja doente ou sadio, influi de maneira importante sobre a alma, que é considerada uma prisioneira na carne. Para que ele vibre, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabelecemos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar seu equilíbrio entre ambos, sendo que o segredo está em achar este equilíbrio. E aí nos surge um outro questionamento: diante dessa nossa vida tão agitada, tão conturbada, como nós podemos encontrar esse equilíbrio? Então, primeiro nós precisamos compreender por que é que nós adoecemos. Por que a doença chega até nós? Primeiro vamos pensar o seguinte: quando nós vamos reencarnar, Deus, com a sua bondade infinita, concede ao nosso eu verdadeiro, que é o espírito, um corpo. O corpo é passageiro, o espírito é imortal. O corpo, nós ocupamos durante a nossa existência de espírito milhares de corpos. Eles nos servem como um veículo para que o espírito possa reencarnar, possa vir aqui cumprir com a sua tarefa, com a sua missão, enfim, com aquilo que está proposto para ele. E então nós recebemos esse corpo físico. Algumas vezes nós nascemos com algumas doenças, nós trazemos já algumas mutações genéticas, enfim, alterações do nosso corpo físico, que não fazem parte dessa reencarnação, mas que vêm de outras. Por quê? Porque nós cometemos erros em outras vidas e hoje nós estamos aqui também para resgatar essa nossa caminhada que não foi tão bem feita. Então, uma das situações das doenças, essas doenças que as pessoas já nascem com elas, é isso, é de outras existências. Mas, se nós formos analisar, muitas vezes nós provocamos as doenças pelas quais nós estamos passando nesse momento. Muitas vezes, se nós agíssemos de forma diferente, se nós conduzíssemos a nossa vida de maneira diferente, quanta dor, quanto sofrimento, quanta doença nós poderíamos estarmos livres nesse momento. Bom, pela imprudência, então, que a gente tem às vezes de viver, nos alimentando mal, não
não fazendo atividade física, sendo sedentário, não cuidando dos pensamentos, das ações, da maneira com que a gente leva a nossa vida, nós acabamos adoecendo. E às vezes nós nem nos damos por conta. Só que nós não adoecemos apenas o corpo físico. Nós também adoecemos o nosso espírito, o nosso perispírito. E aí vem o questionamento. Mas como as doenças começam? Como iniciam as doenças na nossa vida? Quando uma doença se manifesta no corpo físico, ela já existia há muito tempo no corpo espiritual ou em outros corpos nossos. Como? Pense bem, nós estamos envolvidos em energia. Tudo que existe à nossa volta é energia. Nós somos energia. As plantas, a natureza, o ar, tudo é energia. A gente às vezes acha que por ser em algo material não tem energia. Tem. Tudo é formado por átomos. E átomos são energia. O que muda? A maneira com que essas moléculas se agrupam, ou mais condensadas, formando estruturas mais densas, ou mais sutis, formando estruturas então mais leves, mais vaporosas, algumas que a gente nem consegue perceber com os nossos sentidos, como no caso do próprio espírito. Alguns percebem, mas a maioria não. E a ciência, ela vem comprovando isso, vem comprovando que tudo é energia. E aí imagine assim, quando nós vibramos numa energia positiva, uma energia boa, de paz, de amor, nós envolvemos o nosso corpo, né? O nosso corpo é envolvido por uma camada de energia, que a gente chama de aura. E essa energia que eu vibro, que sai de dentro de mim, ela se manifesta nessa camada, nessa aura. Então, quando eu vibro pensamentos bons, positivos, de amor, de paz, eu passo isso para o ambiente onde eu vivo. Pode ver que aquelas pessoas que têm carinho, aquelas pessoas que são receptivas, amorosas, geralmente elas estão envolvidas com muitas pessoas. As pessoas procuram. Por quê? Porque isto, por mais que as pessoas não se deem por conta, a energia que as pessoas passam, ela cativa. E agora vocês imaginem o contrário. Se em vez de manifestarmos energias positivas, manifestamos ódio, rancor, raiva, sentimentos negativos, dores, sofrimentos, queixumes no nosso dia a dia. Que energia acaba se manifestando na nossa aura? Energia densa, pesada. Uma energia carregada de coisas que às vezes não são nada boas. Muitas vezes as pessoas que têm mais sensibilidade percebem isso e chegam a se afastar da gente. Por quê? Porque percebem que essa nossa energia não faz nada bem. E nós também temos uma lei da ciência, a lei da física, que diz, né, que iguais se atraem. E aí tem aquele ditado popular que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Na verdade, a assombração não tem nada a ver, mas se a gente pensar assim, posso orar, mas se eu não faço nada para mudar os meus sentimentos, os meus pensamentos, se eu alimento esses sentimentos negativos dentro de mim, a quem que eu vou me ligar? Quem eu vou atrair para mim? Tanto encarnados quanto desencarnados que vibram na mesma energia. E aí é claro que eu não vou conseguir sair facilmente desse círculo vicioso que eu acabo gerando em torno de mim. Então, temos também a questão dos sentimentos negativos. Principalmente lá eu tive um desentendimento há 5 anos, 4 anos atrás com alguém, mas até hoje eu não perdoei, até hoje eu não aceitei. E essa mágoa me consome, me carrega, esse ódio que eu sinto. Aonde vocês imaginam que esse sentimento vai se materializando? Como uma forma densa, como uma concentração energética densa, que a gente chama de miasma. Mas ele se manifesta primeiro lá nos corpos mais sutis, no nosso espírito, no nosso perispírito. Só que a energia desses nossos corpos, ela é muito sutil, muito leve. E a raiva, ela tem uma
acontecendo uma frequência alta, acaba expulsando essa frequência mais baixa dos corpos mais sutis para aqueles corpos mais densos. E qual é o corpo mais denso que nós temos? Nosso corpo físico. Então a doença acaba se manifestando, essa carga energética negativa, no nosso corpo físico, através de tumores, cânceres, gastrite, azia, enfim, essas doenças. Nós também precisamos lembrar que o nosso corpo físico é uma cópia perfeita do nosso perispírito. Então, nós fomos formados a partir do perispírito, né, que foi arquitetado pela espiritualidade, pelos engenheiros, né, da espiritualidade que organizam esse serviço. E aí nosso corpo físico foi formado a partir dali. Então, cada órgão do corpo físico foi formado de acordo com o órgão do perispírito. Então, aquela doença que se manifestou naquele, energeticamente, porque daí é uma questão energética no perispírito. Energeticamente, no perispírito, vai atingir aquela parte do corpo físico. Então, vamos supor, eu guardei ódio, rancor, raiva de alguém por muito tempo e vou alimentando esse sentimento. Esse ódio, esse rancor, essa raiva, ele vai se materializar no meu perispírito, no órgão relativo ao que a medicina tradicional chinesa diz, ao fígado. E aí eu começo a desenvolver no corpo físico um tumor, um problema no fígado, enfim, algum problema. Isso é apenas um exemplo. Tá? E eu não sei como surgiu isso, só que eu mesma alimentei por muito tempo isso. Ah, mas então eu não posso sentir ódio, não posso sentir raiva. Nós vamos sentir. Nós somos humanos. Nós não podemos deixar esse sentimento nos dominar. Nós temos que aprender a dominar as nossas emoções negativas. Nós precisamos entender que nós dominamos esses sentimentos. Muitas vezes o que a gente faz é o contrário. A gente deixa o sentimento nos tomar conta. Deixa o sentimento nos levar adiante. E aí nós acabamos, com certeza, adoecendo. Isso se a gente falar espiritualmente. E mentalmente também. Muitas vezes nós cansamos mentalmente, trabalhamos muito, não temos aquele minuto de descanso, não temos aquele minuto em que eu posso ficar sozinho, fazer uma meditação, um relaxamento, primeiro para mim. Então, eu não penso nisso. Eu acabo adoecendo também mentalmente. E também nós temos a questão da alimentação, a questão de procurar uma vida mais saudável. Nós exageramos na comida, na bebida, e às vezes usuários de algum tipo de droga, lícita ou ilícita, e eles acabam afetando onde? O nosso corpo físico, nos tirando a saúde. E quando a doença nos aparece, como nós podemos fugir dela? O que nós podemos fazer? Uma hora ou outra, nós que vivemos na Terra, é inevitável, porque a gente não consegue fugir de todas essas coisas que eu falei. Então, em algum momento a gente vai adoecer. Só que quando a doença aparecer, é um chamado, é o nosso corpo gritando, pedindo socorro. E aí é a hora da gente parar e analisar por que essa doença chegou para mim. O que eu estou fazendo que me levou a essa situação? O que eu preciso pensar, o que eu preciso trabalhar em mim a partir de agora. Mas uma coisa, atenção, não adianta apenas eu fazer essa reflexão e não agir. Eu preciso mudar, eu preciso tomar uma postura diferente. Se eu quero que as coisas mudem, que as coisas sejam diferentes, eu tenho que me propor a fazer diferente, a mudar a maneira como eu estou vivendo. Então, isso é o mais importante quando a doença chega. Porque muitas pessoas se revoltam contra Deus, contra os outros, mas se a doença se instalou em nós, fomos nós que de uma maneira ou de outra provocamos a doença. Então, nós não podemos culpar a Deus, nós não podemos culpar ao outro porque eu estou doente. Muitas vezes a gente diz, mas eu vivo, a minha casa é tumultuada, é muita briga, é isso, aquilo, e eu adoeci por isso. Só que aí existe o livre-arbítrio. Eu posso aceitar ou não a provocação do outro. Eu posso
simplesmente pensar que o outro é responsável pelo que ele faz e eu sou responsável pelas minhas ações. Então eu preciso aprender também a trabalhar isso em mim. Que eu não posso responder pelo que o outro faça de errado. Eu respondo pelos meus atos, pelo que eu faço. Senão a gente acaba realmente adoecendo. Outra situação que a gente precisa analisar, então, é essa mudança de rota. Porque se eu estou vivendo de uma forma, a doença se instalou no meu corpo físico, ou no meu corpo mental, no meu corpo espiritual, eu estou me sentindo cansada mentalmente, isso quer dizer que eu preciso corrigir a minha rota, que eu preciso mudar a minha vontade, enquanto antes, se eu quiser buscar a saúde. Então, isso é muito importante que a gente vá refletir. Tem uma outra situação também que nós precisamos analisar assim. Muitas vezes a gente culpa o nosso corpo. Existem religiões que estimulam a pessoa a se martirizar, se chicotear, fazer aqueles jejuns absurdos. Mas será que isso é bom para o nosso corpo físico? Nós nascemos, recebemos esse corpo físico. Ele foi dado por Deus para nós, para que a gente pudesse ser feliz sim, para que a gente pudesse cumprir com a nossa missão nesse plano terreno da melhor maneira possível. Agora, o meu espírito, que está, como diz na leitura, cativo, preso nesse corpo físico, tem horas que bate aquela vontade de fugir mesmo, aquela vontade de ir embora e não ficar mais aqui. Por quê? Porque é o espírito que está pedindo socorro. Ele quer aproveitar todas as oportunidades, mas nós, com a nossa consciência, às vezes não bem formada, a nossa falta de conhecimento, acabamos não aproveitando. Então, nós não podemos culpar o nosso corpo pelos nossos deslizes, pelas nossas dores. Vou dar um exemplo. Nós temos um cavalo e um cavaleiro. O cavalo, vamos comparar o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico, o cavalo. O nosso espírito, o cavaleiro. Quem comanda o cavalo? O cavaleiro. Se o cavalo sai disparado provocando acidentes, de quem é a culpa do cavalo? Não, é do cavaleiro. E a mesma coisa conosco. A culpa é do nosso espírito. É ele que veio por esse momento, por esse tempo, para resgatar esses valores, para resgatar esses objetivos que ele não cumpriu em outras existências. Então, o que nós precisamos entender? Que é o nosso espírito que precisa se mudar, que é o nosso espírito que precisa deixar de lado o orgulho, a vaidade, que é o nosso espírito que precisa se mudar e não o corpo físico. Então, não adianta sacrificar o corpo físico se o espírito não muda, se o espírito não altera nada. E é difícil no nosso espírito. É uma das coisas mais difíceis que a gente tem, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, principalmente, são eles que nos tiram da rota que foi traçada por nós. A gente deixa de caminhar naquele caminho que seria o certo, porque nós nos achamos, às vezes, melhores do que os outros, nos achamos autossuficientes. Então é isso que nós precisamos nos dedicar. Analisar de cada um o que eu preciso mudar. Quais são ainda aquelas coisas que eu não consegui resolver em mim, que eu não consegui melhorar em mim, trabalhar. Porque eu não vou conseguir nessa existência, nem na próxima, eu preciso de muitas outras existências. O que nós temos que lembrar é que nós não somos esse eu de agora. Nós somos um eu infinito. O nosso espírito, ele é eterno. O corpo é uma vestimenta apenas. Dessa vida, eu sou Ariete. Em outras vidas, eu fui Maria, Joana, João, Pedro, sei lá. E vou continuar vivendo assim. E a gente não pensa dessa forma. Então, nós precisamos aproveitar esse corpo que criamos de presente de Deus para darmos o melhor que nós podemos. Então, refletir exatamente nessa nossa busca pela saúde física, pela saúde mental e pela saúde espiritual. Mas e como nós vamos conseguir isso? Primeira coisa, nós precisamos orar.
Quantos de nós que às vezes passam o dia inteiro, não fazem uma prece de agradecimento, não fazem uma prece? A gente só se lembra de orar às vezes quando a gente está necessitado, no momento do aperto, senão a gente não lembra. Então, a oração é um dos remédios que mais podem curar a nossa alma e, em consequência, o nosso corpo físico. E aceitar aquilo que está para mim. Se a doença chegou até mim, é exatamente isso. É esse chamado dizendo: para, reflete e muda. Porque senão, infelizmente, o desencarne vai chegar antes da hora. E aí a gente pensa também: o que mais fazer além de orar? A Casa Espírita oferece vários serviços. Nós temos o atendimento fraterno, nós temos passe, água fluidificada, nós temos estudos sistematizados na casa, que são meios que as pessoas podem usar para que elas consigam compreender, né, e se auxiliar espiritualmente. Ah, mas eu estou com o meu mental também, eu estou com algum problema? Procure um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. Ah, mas o corpo físico também precisa de uma prática. O corpo físico é um conjunto. Nós temos que pensar que nós não somos apenas um corpo físico. Nós somos um conjunto. E aonde uma das partes desse conjunto não está funcionando bem, o conjunto falha. Então, queremos a saúde, temos que buscar esse conjunto. Então, a Casa Espírita está aberta para isso. Está aberta para esse auxílio. É esse o objetivo da Casa Espírita. Venha até a casa, estude, participe dos cursos de estudo sistematizado para conhecer um pouquinho o que é a doutrina, como ela pode nos ajudar. E com certeza, todos os que estão aqui, que são trabalhadores ou estudantes, que passaram por esse período, por esse estudo, sabem e dão valor para tudo que aprenderam. Por mais que ainda façamos muitas e muitas coisas erradas, mas já compreendemos. E aos poucos vamos tentando corrigir isso em nós. Então é esse o convite, essa reflexão que eu faço nessa noite. Que a gente possa se amar mais, que a gente possa se valorizar mais. Porque muitas vezes nós achamos que só o outro tem valor, que só o outro é bom o suficiente. Mas nós somos muito bons, cada um dentro dos seus conhecimentos, dentro das suas habilidades. O que nós precisamos é valorizar esses dons que Deus nos concedeu nessa existência, porque em outras podemos repetir outras. Mas nessa existência são esses dons que nós precisamos trabalhar e valorizar em nós. E nos amar acima de tudo, porque Deus nos ama e nos deu essa oportunidade de reencarnação. Para que ela possa ser aproveitada da melhor maneira possível. E nós vamos então agora, depois da reflexão, nos preparar para a passe. Vamos respirar profundamente. Vamos acalmar o nosso corpo físico, serenar os nossos sentidos. Vamos nos entregar, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e perceber essa energia vibrante dessa casa. Essa casa que tanto oferece àqueles que aqui entram. Perceba a luz que circula no ambiente, que nos envolve, que nos protege, que nos auxilia. Abra o coração, abra a mente, busque dentro de ti as tuas dádivas, o teu melhor. E quando o teu corpo estiver cansado, permita-te escutar, escute o que eu vou ter a te dizer. Quando o teu coração estiver apertado, ferido, sofrido,
Permita-se sentir, se perceber, se entender. Quando a tua mente estiver sobrecarregada, cheia de dúvidas e sentimentos pesados, dá um tempo. Tem tempo, não tenha pressa. Acalma o pensamento. Quando te faltar o ar, respira fundo e encontra o teu rumo, o teu prumo, o teu centro. Quando a tua alma estiver sedenta de carinho, pedir afeto, não hesite, busque o amor, busque o acolhimento. Sempre há um abraço sereno para nos acolher, nos amar. Nem que seja daquele animal de estimação que vem nos receber na maior excitação. Nós não somos máquinas, não. Viver é muito mais do que cumprir regras, prazos, alcançar metas. Viver é muito mais do que isso, é crescer, é se expandir, é dar o melhor de si. Você não precisa correr atrás de nada que custe a tua paz. Busque a paz que existe dentro de ti, no teu coração. Se respeitar, se amar, se valorizar é a forma mais sábia de viver. Que busque o amor por si próprio. Valorize-se, cuide-se, ame-se. Porque quando nós aprendemos a nos amar, nós conseguimos entender qual é o nosso caminho, este plano terreno. E que Deus abençoe e proteja cada um. Que assim seja.